Falando de política e economia. Isso porque esta é a última semana de trabalho dos parlamentares em Brasília e deve ser marcada por votações importantes na agenda econômica. Na quarta-feira, por exemplo, a reforma tributária deverá ser promulgada em sessão do Congresso Nacional. Já na quinta-feira, a expectativa é de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que já passou na Comissão Mista Orçamentária, seja aprovada em nova sessão do Congresso. Ainda em tramitação também nesta semana, a Lei Orçamentária Anual para 2024, que trata de maneira detalhada os gastos e as receitas do governo. Deve ser pautada, mas ainda precisa passar pela Comissão de Orçamento antes de ir a plenário. E há também a expectativa de que o Senado vote amanhã a medida provisória sobre as regras de subvenções para as empresas. A proposta foi aprovada na Câmara na sexta-feira com ampla margem de apoio. E já estão conectados aqui com a gente para analisar essas pautas o cientista político e professor da FGV, o Eduardo Green, e o economista e professor da FAAP, o Silas César. Vou começar aqui pelo Eduardo, que é o professor, e para perguntar exatamente para você, Edu, dentre essas pautas que eu acabei de citar aqui, na sua opinião, qual que tem mais chance de aprovar sem sustos e qual corre o risco, de repente, de ficar até para o ano que vem? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, professor Silas, e a todas que nos acompanham aqui no canal TV Rural. Bem, eu acho que as probabilidades maiores, por conta até dos acordos que já houve, estão, claro, na reforma tributária, porque isso é importante lembrar, vem de um longo processo de discussão e não será nesse último momento que ela será derrubada, até porque para Arthur Lira, ele quer deixar um legado de ter, além de aprovada a reforma previdenciária, também o legado da reforma tributária. Então, politicamente, importa para ele que isso seja assim aprovado. Depois, me parece que essa medida provisória, que amplia a possibilidade de arrecadação do ICMS, por parte daquilo que eram as reduções das empresas cobradas no âmbito dos estados, também deve ser mais tranquilamente aprovada. Eu tenho alguma dúvida se, além da LDO, por conta da exigência que o Centrão vem fazendo de ampliar fatias do orçamento para os deputados e para senadores e senadoras, ela terá efetivamente condições de ser discutida e aprovada essa semana. Não seria incomum, porque já houve anos em que a lei orçamentária e a própria LDO foi deixada para o exercício seguinte. Então, acho que aí nós vamos ter que acompanhar muito daquilo que vai ser a negociação, colocar em outros termos, o grau de exigência que o Centrão vai impor sobre o governo para conquistar fatias ainda mais generosas do orçamento, além das emendas obrigatórias. Agora, Silas, do ponto de vista econômico, o Haddad tem essa missão aí de déficit zero, embora muita gente não acredite nisso. Tem essa questão da MP das subvenções aí que pode ajudar, mas não vai resolver sozinho, Como é que você vê essa questão dessa necessidade do governo de arrecadar mais e, ao mesmo tempo, um Congresso que, às vezes, não reza na mesma cartilha? Boa noite, Silas. Sim. Boa noite, Petri. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite a todos e todas que nos ouvem. Eu vejo, até fiz esse comentário há algum tempo atrás, aqui no próprio canal Rural. Qualquer analista mais atento e que conhece um pouco da dinâmica, tanto do setor público quanto da dinâmica política do Brasil, sabe que essa meta anunciada pelo Haddad é mais a retórica, ela é quase impossível de ser alcançada. E a gente consegue enxergar isso olhando, acompanhando o relatório Focus do Banco Central, onde o mercado jamais convergiu para a meta zero, mesmo em 2026, no que foi aprovado da comissão da LDO na semana passada, ainda houve lá a impossibilidade de contingenciamento de alguns bilhões, 22,3, mais ou menos isso, o que é uma pá de cal. Então, assim, não é factível que haverá déficit, Qualquer analista sério sabe que isso não vai acontecer. No entanto, isso não é impeditivo para acreditar que o governo está fazendo um esforço
de manter sob controle, manter o seu objetivo de responsabilidade fiscal. Me parece que a equipe econômica é séria e vem buscando isso. Agora, ela tem poucos instrumentos. Essa MP das subvenções é um alento, porque você vai tirar a subvenção de empresa que está usando o recurso público para fazer custeio. Então, isso seria uma boa notícia, mas eu entendo que é insuficiente. Eu não acho que isso vá dar conta de reduzir tão significativamente o déficit, né? Eu acho que, na prática, em 2024, o governo vai ter que começar a pensar em alternativas. O ministro Haddad tem falado em não aumentar impostos e cobrar de quem deve pagar mais. Assim, é razoável pensar isso. Mas estamos falando de um país que é extremamente corporativista, com interesses muito bem consolidados, às vezes bem republicanos, às vezes nem tanto. Então, acredito que isso vai ser flexibilizado e para 2024 a gente deve ter aí o anúncio de algum tipo de aumento de imposto ou alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Eduardo, na última semana o governo avançou, né, nas pautas com a ajuda do Congresso, mas quando o assunto é um pouco mais ideológico, né, a questão dos vetos, por exemplo, o marco temporal acabou sendo derrotado, a questão da desoneração da folha também. Como é que você vê essa relação? Como é que o ano termina na relação executivo e legislativo e qual que é a sua projeção para o ano que vem? Eu acho que, diferentemente de outros períodos, sobretudo quando comparando os dois governos Lula, a relação institucional do presidente ou do Poder Executivo com o Congresso mudou substancialmente por uma questão básica. Hoje, o governo não tem mais a moeda de troca que permitia a ele praticamente exigir que os deputados e senadores votassem a favor do governo, porque as emendas não eram mandatórias. Hoje, elas são constitucionalmente obrigatórias, tanto as emendas individuais quanto as emendas de bancada. E é importante observar que uma das questões que está, inclusive nesse momento, travando um pouco a discussão da LDO, é porque o Centrão, esse conjunto de partidos que domina o parlamento há muitos anos e que nessa legislatura em especial cresceu muito em termos de poder político, que é ampliar nacos ainda maiores de obrigatoriedade do uso das emendas, por exemplo, incluindo também aquelas de comissões. Ou seja, o elemento importante é que o governo, a despeito de estar pagando caro para constituir uma base de apoio no Congresso, ela ainda se mostra instável e cada vez mais buscando espaços, tanto de cargos na administração pública, viu o exemplo da Caixa Econômica Federal, mais recente para Arthur Lira, não satisfeito que está com a presidência da Caixa, quer indicar toda a diretoria da Caixa, e também mais espaço de recursos financeiros. Isso tudo num contexto no qual o Congresso é muito mais conservador do que já foi em anos anteriores e muito mais polarizado. Então, os dois vetos que você faz referência na semana passada derivam, primeiro, do marco temporal, da enorme influência e o lobby que existe da chamada bancada ruralista dentro do Congresso Federal, suficiente para derrubar. Lembrando que um veto ele precisa ter 50% mais um, portanto, maioria absoluta dos parlamentares que compõem Câmara e Senado, e se conquistado esse apoio, derruba o veto imposto pelo presidente. Ou seja, isso dá uma medida do poder que existe da bancada ruralista nesse tema que é muito controverso relativo ao marco temporal. A questão específica da desoneração dos 17 setores beneficiados com a redução do pagamento da contribuição para o INSS é fruto de um grande lobby desses setores econômicos, porque não há nada que justifique, a meu juízo, que alguns setores possam ser privilegiados. Há muita dúvida se aquilo que justifica a redução dessa alíquota de fato resultou em manutenção de emprego ou algum tipo de investimento. Isso, portanto, justifica-se apenas pelo grande poder, pela grande influência que esses setores têm. Perfeito. Nesse sentido, o que a gente identifica? Se essa fosse uma base de apoio do governo estável, ela apoiaria o governo. E ela é tão instável que ela não apoiou o governo. E, portanto, para 2024, que é um ano eleitoral, eu prevejo mais dificuldades para o governo manter essa base de apoio, sobretudo se a economia não responder como o Centrão quer, porque o Centrão quer gastos na veia,
e se a popularidade do presidente não seguir crescendo, que pode gerar, portanto, mais dificuldades na relação do presidente com o Congresso. Agora, Silas, diante desse cenário apresentado pelo Eduardo, então quais serão os impactos da economia para 2024? Olha, a análise do professor Eduardo é bastante pertinente e complexa. O ano de 2024 ele tem coisas muito distintas do ano de 2023, que foi um ano que o Brasil cresceu. A gente tem alguns cenários externos que não serão como foi em 2023, então o mundo estava, de certa forma, aquecido, isso não deve se sustentar, mais incertezas causadas pelas frentes de guerra que a gente já tem na Ucrânia, que não acabou, continua o imbróglio, no Oriente Médio, e agora alguma coisa, algum tipo de tensão batendo nas nossas portas aqui, com o Maduro e a questão da Guiana. Além disso, a gente tem um provável cenário de inflação dos alimentos, já está mais ou menos desenhado isso nas contas, né? Custos dos combustíveis, que aparentemente serão elevados, aumento das tarifas públicas, a gente já está falando disso em São Paulo, né? O município está reagindo um pouco, então isso impacta a capacidade de compra das famílias, e é muito incerto, mas qual o volume, qual o impacto, mas já se sabe que esse calorzão danado aí está impactando o safra. Então, aquela super safra que tivemos no ano de 2023, não teremos em 2024. Então, a expectativa de crescimento para 2024 é bem mais modesta do que em 2021, aliás, 2023, né? A gente espera um ano com crescimento menor. Perfeito. Conversei, portanto, com o cientista político e professor da FGV, o Eduardo Green, e também o economista e professor da FAP, o Silas César. Eduardo, obrigado mais uma vez pela sua participação, uma boa noite, até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Silas, obrigado a você mais uma vez também, viu? Até uma próxima, boa noite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um abraço a todos.